Seja bem-vindo ao quarto vídeo da série Meu PC não inicia ou não liga, né? O que fazer? Então nós vimos algumas coisas muito importantes nos vídeos anteriores, né? No primeiro vídeo nós vimos então aquela parte virtual, olhando o setup do computador e colocando a inicialização certa do sistema, que deve ser na HD. No segundo vídeo já mexemos na parte física, né? Nós resetamos a placa-mãe e verificamos também a memória. E no terceiro vídeo, né, nós vimos também uma coisa muito importante, que é verificar se a tomada está ok, se a sua fonte está funcionando corretamente, certo? Agora nesse vídeo nós veremos um detalhe muito legal, uma coisa muito importante, que aparentemente parece algo difícil, mas não é. O que seria isso, né? Seria o seguinte, quando a energia ela chega na placa-mãe, certo? Através desse soquete, que é o soquete da fonte, quando a energia ela chega aqui, e ela chega também aqui no processador, então o que acontece? Nós temos alguns instrumentos, algumas ferramentas, algumas pecinhas do computador, né, a grosso modo falando, que cumprem um papel muito importante. Falando sobre o processador, certo? Por exemplo, é importante que nós saibamos se a energia que está chegando para o processador pela placa-mãe, ela está na quantidade certa. Você está vendo aqui? Focaliza aqui bem pertinho, por favor. Essas peças aqui são transistores, está vendo? Esses transistores, o fabricante ele até faz mais que um. Por quê? Porque se um não estiver funcionando direito, certo? O outro vai funcionar direito. Então esses transistores, qual a função deles? Eles têm a função de gerenciar a energia que entra, certo? Aqui para o processador. Está vendo? Então é muito importante saber isso. Ou seja, e como os três são feitos, no caso aqui, esses são os transistores, grosso modo falando, são os transistores de entrada de energia, certo? Esses outros aqui, tá vendo, menores, que estão aqui perto, tá vendo? Esses transistores são os transistores de saída de energia, certo? Aqui é a quantidade que entra, né? E essa é a quantidade que sai, ok? Então o teste que nós vamos fazer, eu estou te mostrando isso, fora do seu computador, para que dentro do computador a gente possa ter uma visão melhor, você entenda melhor o que a gente vai fazer. Então o que nós vamos fazer? Fazendo um simulado agora aqui, ó, olha só, nós temos esse aparelho, que no meu caso aqui ele é um pouquinho, não é em si um multímetro, né? É um amperímetro com alicate, mas ele tem a mesma função porque ele tem como medir essa, no caso, a corrente contínua, certo? Então o primeiro passo é deixar ele, ó, selecionado aqui na corrente contínua. Tá vendo? Não sei se dá para ver legal por causa do reflexo, né? Nós vamos chegar pertinho e está selecionado aqui na corrente contínua. Ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar simplesmente, ó, e colocar um deles, ó, dos cabos tem que estar no chassi, certo? Da placa, no chassi do gabinete, certo? No gabinete, não importa se você inverter, não tem problema nenhum. O importante são os valores que vão aparecer aqui. Por fábrica, o que acontece? O que entra, né, para o processador, por exemplo, deve entrar em cada transistor 12 volts, né, ou 11 volts, certo? E deve sair, por exemplo, 1.44. O importante para nós é a gente ter certeza se está entrando igual. Ou seja, se for 12 volts, então deve estar acontecendo o quê? Na verdade, se for 12 volts, deve estar entrando então 12 volts em cada um desses. Em cada transistor, né? Em cada transistor de entrada 12 volts. Se sair, por exemplo, 1.44 do transistor de saída para o processador, certo? Se for 1.44, deve estar saindo igual. Ou seja, o interesse da gente é saber se isso está oscilando. Se esses valores, se eu colocar de repente, ó, ele aqui e o outro aqui, certo? Na placa-mãe, aqui no chassi da placa-mãe, e de repente acontecer de estar aqui 12, aqui 11, né? E de repente aqui 10 aparecendo aqui, ó, no visor, no multímetro, né? Então é sinal que a sua placa-mãe está condenada, ela está com um problema, ok? E você vai ter sérios problemas, uma hora ela vai iniciar, uma hora não vai, porque não está entrando a quantidade correta de energia para o processador, ok? É isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, repetindo, você vai pegar o seu multímetro, vai colocar aqui, certo? Selecionar aqui para corrente contínua, certo? Não corrente alternada, mas sim corrente contínua, certo? E não se importe com os cabos. O importante é que você saiba a oscilação que está acontecendo aqui, ó, no visor do seu multímetro, ok? Então o que você faz? Você coloca o multímetro aqui, ó, no transistor, chega mais perto, por favor, né? Coloca aqui no transistor e coloca o outro aqui no chassi
né, da sua CPU, ok? Na parte de metal, automaticamente nós vamos saber o que está acontecendo, ok? Vamos lá então? Então nós temos aqui, ó, a minha CPU. Eu vou ligar a minha CPU corretamente agora, certo? Estou colocando o cabo da fonte, que no seu caso o cabo da sua fonte ele já foi colocado, né? Já está colocado. O cabo do processador também está, tá vendo? E aqui, ó, olha só, aqui está, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui lá embaixo estão os transistores da placa-mãe, tá vendo? Esses que estão mais para fora são os transistores de entrada, que gerenciam a energia que entra, né, na placa-mãe para o processador. Ou seja, são os que tem que ter uma grandeza chegando perto de 12 ou 11 volts. E mais para dentro tem os transistores de saída, certo? Como meu amperímetro ele tem uma escala muito grande, que ele é mais para eletricista, né, mas é a única ferramenta que eu tenho, então talvez na hora da gente medir a energia que sai, talvez a gente não consiga, talvez fique em zero. Mas é importante que a gente faça isso para você ter uma base do que você vai fazer com o seu computador, ok? Vamos lá então? Vamos lá. Então está aqui, ó, corrente contínua, certo? Estou colocando, ó, um cabo do multímetro na parte da CPU. É claro que tem que ligar, né, a CPU primeiro, né? Uma coisa muito importante. E aqui, ó, coloquei aqui, certo? E vou colocar agora aqui, ó, na base do multímetro, não na base das 3 perninhas que ele tem, dos 3 terminais que ele tem, mas sim na parte que está inteiriça, vamos dizer assim, certo? Vamos olhar aqui na placa-mãe aqui fora, para entender melhor o que eu estou dizendo. Não colocar, né, no caso, cadê aqui o transistor? Aqui nessas 3 terminais, mas colocar aqui, ó, onde é inteiriço, que aí você vai poder medir corretamente, tá bom? Então nós vamos lá. Vamos lá então. Olha só, coloquei aqui na placa e coloquei aqui, ó, pronto, na parte mais inteira. Vamos dar uma olhadinha no visor do amperímetro? Olha aí, tá vendo? Tá dando 11. É claro que tá dando 0,11 porque a minha escala é muito grande, então deu 0,11. Se você tiver um multímetro, que é o equipamento mais adequado, você vai ter 11, no caso 11 volts. Né? Ó, vou colocar no outro, ó, para ter certeza do que está acontecendo, para ver se não tem variação, certo? Ó, 11 volts também, tá vendo? Em todos eles, ó. Dá uma olhada, eu trocando aqui, ó. Coloquei nesse, agora eu vou colocar nesse, ó, outro transistor de entrada de energia. Olha lá, 11 volts também. O importante é que você tenha esse resultado para ter certeza se a sua placa-mãe está boa ou não. Tanto na energia que entra, como também nos menores, ó. Vou colocar aqui, ó, nos transistores menores que estão mais para dentro, olha só. Esses transistores são os transistores de saída de energia. Olha só, dá uma olhada lá no visor agora tá vendo? Ele tá tendo esse zero, porque infelizmente o meu amperímetro ele tem uma escala muito grande, então ele não mede uma corrente tão pequena como 1.44, que deve ser a que está saindo aqui da placa-mãe para o processador, ok? Então, resumindo o que nós aprendemos, né? Você viu agora como você pode gerenciar, você vê se a sua placa-mãe está gerenciando corretamente a energia que entra, especialmente para o processador. Entra pelo cabo da fonte aqui, só que existe um gerenciamento da energia, ou seja, tem que ter a mesma quantidade nesses transistores de entrada e a mesma também nos transistores de saída, ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunte, por favor, certo? Essa foi então a nossa aula, e se você gostou, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no site, e se você acha que essa informação é boa, é importante, compartilhe ela com outras pessoas, ok? Muito obrigado!